Está no Salmo 116. Vamos falar sobre o tema a pedagogia das dificuldades, os ensinos que as dificuldades podem nos dar ou nos levar. Salmo 116. É um salmo de ações de graça, porque ele foi livre e ele está então louvando a Deus. Diz assim: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Ofereceste-ei sacrifício de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Oremos. Nosso Deus, ajude-nos, a nós e todo homem que está tendo o privilégio de ouvir a explicação da sua palavra no mundo, ou mesmo lendo a sua palavra. Senhor Deus, que o Espírito Santo nos guie à verdade. A verdade liberte o teu povo cada vez mais da carne, do mundo e do diabo. E liberte os homens da morte eterna, que eles possam invocar o nome de Jesus para serem salvos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, a pedagogia das dificuldades. A dificuldade sempre é coisa que nos desagrada. É o desconforto para nós e para qualquer pessoa. Mas Deus usa dificuldades para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. Essas dificuldades serão professores para nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, nesse salmo, a gente aprende um pouco da dificuldade da libertação. Nós vamos notar aqui que todo crente, em especial o crente, ele, nesta vida, passa por dificuldades. E o crente não deveria estranhar o passar por dificuldades. Porque quando se lê as Escrituras, narra a dificuldade de várias pessoas, do Velho e do Novo Testamento. Senão aí, no versículo 3, diz assim, ele falando da vida dele, usando um termo poético. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então, vejam, era uma situação, ele descreve como se tivesse assim uma doença grave, ou então diante de uma fera, ele disse, olha, eu vou morrer. Essa situação aqui vai me conduzir para a sepultura. E ele disse, eu fiquei aflito e apavorado. Então, é um homem de Deus que está contando a experiência dele.
Mas o Salmo registra várias passagens assim, e falando de todo o povo de Deus, do Velho Testamento, diz assim, ó, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Então, ele está lembrando que Israel foi escravo no Egito. E ali no Egito eles foram massacrados por Faraó. Então, o povo do Senhor sofreu 400 anos no Egito. Imagine a dor, né? Mas, pastor, o senhor está falando do velho. E será que no novo também continua a mesma coisa? Aí, quando você vai ler, vai ver. O apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, ele evangelizou com Barnabé e depois ele retornou àquelas igrejas para dar uma palavra de ânimo. Agora, escutem a palavra de ânimo, está lá em Atos. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, dificuldades, nos importa entrar no reino de Deus. Então, ele diz, olha, continue, porque vão surgir muitas dificuldades e vocês precisam ser fiéis até a morte para receber a coroa da vida, né? Lembrem que até o nosso Salvador não ficou isento dessa aflição. É só a gente se transportar lá para o Getsêmani, ele ali vai, aparta dos discípulos, vai orar, e diz, antes mesmo de orar, ele diz aos discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Em profunda tristeza, em profunda dor, o Senhor estava ali, diz que até o seu suor se tornou em gotas, né, de sangue, o sofrimento do Messias, antes mesmo da cruz. Aí a gente vai novamente para lá o livro de Salmo, diz, muitas são as dificuldades do justo, mas o Senhor de todas o livra. O próprio Jesus, que experimentou o sofrimento, ensinou aos discípulos, dizendo, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente percebe aqui pela palavra do Senhor, e tem outros textos, que de fato os crentes experimentam ao longo da sua vida terrena algumas dificuldades ou muitas dificuldades. Então, o que é que a gente precisa absorver da dificuldade com essa realidade? Primeiro, não estamos isentos das dificuldades comuns dos homens. Assim como os homens do mundo sofrem, nós também sofremos. E muitas vezes daquilo que ele está sofrendo também nos alcança. A pandemia, por exemplo, não fez diferença entre crente e descrente. O mosquito da dengue não diz, esse é crente, não vou. Não, vai na casa de todo mundo. E todo mundo fica febril, todo mundo fica gripado. Então, nós sofremos como homem, porque nós somos pessoas caídas. Nós fazemos parte da raça humana, né? Por exemplo, quando você vai no Velho Testamento, lembre que Faraó teve o sonho, José interpretou o sonho e disse, olha, vai haver 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. E nossos pais, que estavam lá em Canaã, diz assim, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estás aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, desce até lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 dos filhos de José para comprar cereal. Então, o nosso irmão enfrentando dificuldade alimentar, porque comida só tinha no Egito. Então, nós precisamos entender que o que acontece com qualquer homem pode acontecer com a gente também. Doença, dor de cabeça, desconforto familiar e profissional, enfim. Lembrar também que esses desconfortos, essas dificuldades, não só vêm pelas dificuldades comuns dos homens, mas também pelas provas e tentações. Nós seremos provados, seremos tentados, como Jó, por exemplo, perdeu bens,
perdeu os filhos, perdeu saúde. Talvez essa situação de desconforto seja uma prova para ver se nós continuamos ainda no caminho do Senhor, né? Então, a gente precisa entender que as dificuldades, as causas da dificuldade são inúmeras. Os amigos de Jó entenderam que a causa era o pecado. Nem sempre é o pecado, são dificuldades que a vida impõe, né? Sofremos por causa, por exemplo, da corrupção ainda em nós. Quem não se sente mal quando pensa uma coisa errada, quando faz uma coisa errada, dá uma coisa assim, uma consciência bate, a gente fica ferido. Poxa, eu sou um crente e pensei nisso, eu sou um crente e fiz aquilo. Então nós nos sentimos assim incomodados, como o profeta Isaías: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se vê pecador, e quando a gente se vê pecador, isso dói no nosso coração, né? Sofremos também com as misérias da humanidade. Agora, nós estamos do lado de cá, do lado do Senhor, e nós estamos vendo os homens multiplicando a iniquidade, aborrecendo a Deus. Oh, como dói nosso coração ver um homem blasfemando contra Deus, falando mal do Senhor, das obras do Senhor. Isso dói no nosso coração. Às vezes dá vontade de chamar, vai para o inferno, né? Fica tão irado com isso, ofendido. E o profeta Abacuque viu a maldade da sociedade, diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás, porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Quando ele vê a maldade, ele fica comovido e começa a gritar, dá um jeito, age, modifica essa situação. E isso causa sofrimento na gente. Mas nós temos a promessa que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, né? É esse dia que nós aguardamos. Por isso, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lembrando que esse nosso sofrimento, irmãos, ele, apesar de pode ser até longo, às vezes a gente achar que é longo, ele é passageiro, é temporário, né? Diz o apóstolo Paulo, Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, falando com os ímpios, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, aguenta um pouquinho aí, que esse mal vai desaparecer e nós vamos gozar eternamente com o nosso Deus. Então, esse primeiro ensino da dificuldade. Todo crente enfrenta dificuldade. O segundo ensino é que os crentes devem pedir socorro. Olha, quando a gente está bem de vida, há uma tendência da gente se esquecer de Deus. Não falo abandonar Deus, mas a gente, para que orar? Eu estou cheio, eu tenho tudo. Então, é uma tendência normal. Lembre da oração de Provérbios: Senhor, não me dê a riqueza para que eu não me esqueça de Ti, nem a pobreza para que eu venha furtar e te envergonhar. Então, geralmente, quando está tudo bem, as nossas orações são diminuídas, a gente ora muito pouco. Agora, quando o cinturão aperta na barriga, aí a gente, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu... Até ímpio que não ora começa a pedir socorro ao Senhor, não é? Então, os crentes, nessa hora, por causa da dificuldade, são levados a orar a Deus. Ou foi que o apóstolo Paulo, que era um homem de oração, quando viu um espinho na carne, ele disse: Senhor, retira de mim esse espinho. Ele disse que orou 3 vezes para que Deus retirasse o espinho dele. E o próprio Senhor Jesus Cristo orou 3 vezes a mesma coisa: passa de mim este cálice. Veja que o crente realmente, quando está num aperto na vida, ele passa a ser um homem de oração, uma mulher de oração. Quem sabe Deus não bota assim a nossa vida estreita para a gente orar um pouco mais, né? E aí no Salmo diz, olha, versículo 1, amo o Senhor, no Salmo que nós estamos considerando, porque Ele ouve a minha voz e as minhas
súplicas. Claro, ele foi liberto e está exaltando a Deus, porque quando ele estava sofrendo, que clamou a Deus, Deus ouviu. Por isso ele está fazendo essa declaração. Versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Como é gostoso, né? Deus salva-nos e a gente sente mais fogo para adorar a Deus. Versículo 4: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da quedas os meus pés. Versículo 16: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Então vejam como ele é intenso, ele foi intenso nas horas de dificuldade da vida. Crente geralmente ora muito mais quando está em aperto. Começa a orar mais, tem tempo para orar mais, né? Então isso é muito bom. A dificuldade nos faz buscar mais a Deus. Outro Salmo 77 diz: olha, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Quem fica de vigília? Quem gosta de vigília? Ninguém gosta de vigília. Mas quem está em aperto, fica em vigília, orando, esperando o amanhecer, para que a bênção chegue no amanhecer, né? No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Eu só saio daqui, como Jacó disse, eu só te largo se tu me abençoares, né? Quando o povo estava lá no cativeiro egípcio, diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Glória a Deus. Está vendo? Que Deus ouve o gemido do seu povo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Coisa maravilhosa. Então, o rei, por exemplo, o rei Ezequias, quando adoeceu de uma doença mortal, o profeta Isaías disse: olha, pode arrumar a sua casa, faz aí o testamento que você vai morrer. Diz que quando Ezequias ouviu aquela profecia, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Chorou na presença de Deus. O que aconteceu? Então veio a palavra do Senhor Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Louvado seja Deus. No sofrimento ele busca a Deus e Deus ouve a oração dele. Como é bom o sofrimento nos fazer orar para ouvir as nossas orações. Não foi o que fizeram as irmãs Marta e Maria, que mandaram dizer a Jesus: o seu amigo está doente, aquele que tu amas está doente. Ó Senhor, está doente, seu amigo, né? Por isso não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus promete, mesmo antes da cura, do livramento, da tranquilidade à nossa mente e coração. Mas a gente precisa orar, né? Então, a oração na dificuldade, irmãos, deve ser oração perseverante. Veja que a gente, quando está tranquilo, faz aquela oração, nem liga mais. Mas quando a gente está doente, a gente fica repetindo sempre a mesma oração, até a graça de Deus chegar, como eu falei, o apóstolo Paulo pedindo para tirar o espinho.
A oração por livramento da dificuldade deve preceder de uma pessoa que se relaciona com Deus. Lembre que Deus ouve o justo, porque está escrito: o que se desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então Deus está inclinado para ouvir a pessoa que teme a Deus. Ele vai atendê-lo na hora dele, no momento dele. E lembre que o maior livramento que Deus já efetuou em nossa vida foi nos livrar do inferno, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aquele que nos livrou do maior drama, certamente vai resolver essas questões pequenas que nós estamos enfrentando. Então, nós vamos ter essas experiências amargas e doces, né, na vida cristã. Em terceiro lugar, a pedagogia das dificuldades, nós aprendemos que é através dessas experiências amargas que nós conhecemos mais a Deus. Jó não disse assim? Olha, ele ainda estava doente, e Deus apareceu a ele, falou com ele, e diz: olha, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é que é isso? Porque lá no começo Deus disse assim: é um homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas na hora da dificuldade ele disse: olha, agora eu estou ouvindo mais a Deus, agora eu estou percebendo que Deus realmente é muito grande e poderoso, porque ele estava crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E como é que ele cresceu? Através da dificuldade, perdendo 10 filhos, perdendo os bens, perdendo a saúde. Foi dessa maneira que Deus usou para ele crescer. Então, veja, o que é que esse crente aqui do Salmo aprendeu na hora das dificuldades, quando ele vivenciou a dificuldade. Versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. Ele aprendeu na dificuldade. Deus é compassivo, Deus é justo. Seguindo, o nosso Deus é misericordioso. Versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Ele salva. Diz versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, a tranquilidade. Ele estava inquieto, agora minha alma está tranquila. Por que ele está tranquilo? Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Versículo 17, preciosas é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele descobre que Deus é compassivo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus vela, que Deus salva, que Deus é generoso. Tudo isso ele só aprendeu quando ele passa pela dificuldade e Deus livra da dificuldade. Não é que a gente não sabe que Deus seja essas coisas todas, Ele o é, mas a gente só vai ter uma experiência quando passa pelo vale da aflição. Aí realmente Deus é bom, realmente Deus é compassivo, realmente Deus é misericordioso. No outro salmo diz: foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então, ele disse: foi bom passar por essa situação, para eu reconhecer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em outras palavras, né? Diz acerca do Senhor Jesus Cristo: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sim, Jesus foi humilhado e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, depois subiu aos céus, está à direita do Pai, onde ele vai vir para julgar vivos e mortos, e ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai, né? Então, não há, irmãos, possibilidade nesta vida de aprender de Deus sem a dificuldade. Sim, a Bíblia está aqui e a gente lendo vai aprender. Mas a gente passa muito batido sobre essas palavras, porque quem gosta de ir no médico quando o médico é inexperiente? Não dá. Quando o médico é maduro, ele olha para você, você tem isso aqui. Ele consegue detectar lá
cada experiência do convívio direto com aquele. Um médico novo, ele está com muita informação, mas ele é imaturo e às vezes ele pode prescrever ou pode fazer um diagnóstico errado porque ele ainda está nervoso, ele está começando agora. Você e eu somos uma cobaia dele por enquanto, até ele se aperfeiçoar, né? Então, não há possibilidade de crescer só estudando a Bíblia. Claro que é bom ler a Bíblia, mas Deus precisa botar a nossa vida no fogo das provações para que a gente aprenda como é verdade as suas palavras. Portanto, diz o Pedro, alegre-se com isto, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, essa é a pedagogia. Deus nos bota no fogo para aperfeiçoar a nossa fé. A dificuldade que vivemos é limitada a este mundo caído, mas no novo mundo essas experiências não serão necessárias. O crente só pode sofrer aonde? Aqui e agora, porque na eternidade não tem mais como sofrer, né? Então tenham paciência um pouquinho. Quarto lugar, pedagogia das dificuldades. O crente, quando se é ajudado por Deus, ele se torna mais fervoroso. Vocês já repararam? Quando Deus nos dá um livramento, nos dá uma bênção, a gente fica mais empolgado, cheio de fogo, vem mais para a igreja, vou dar meu salário todo. Aí começa porque é a alegria do Senhor é a nossa força. Olha como ele está dizendo, olha como esse salmista obteve o livramento e ele está jubiloso, expressando na congregação. Lembre que esse salmo era cantado, era lido na congregação. Olha como ele diz, olha, versículo 1, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Ele está fazendo uma declaração. Versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei, o quê? Enquanto viver. Ele disse, não vou deixar mais de orar. Crente é fogo. Quando Deus ajuda, não vou deixar mais de orar. Será? Mas aqui ele está dizendo, não vou deixar mais de orar. Vou orar sempre. Enquanto eu viver, eu vou estar orando. Versículo 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Olha a consagração. Senhor, a partir de agora, eu vou continuar andando sempre na tua presença, né? Se porventura ele vacilava antes. Olha o versículo 12, vamos ler o 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Versículo 13. Celebrarei, diga aí na tradução de vocês, podem ler. O cálice da salvação e invocarei o nome. Está vendo que o crente não fica com o bolso amarrado para dar oferta quando ele está livre do Senhor? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. A alegria, a disposição, a voluntariedade. Versículo 14, vamos lá. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Lembra quando a gente está na dificuldade? A gente faz algumas promessas. Senhor, se o Senhor me salvar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que ele está dizendo é que ele prometeu na angústia e agora é hora de cumprir os votos. Ele diz, eu vou cumprir o que eu prometi a Deus. Versículo 17, leamos. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome dos... Vou agradecer sempre. Vou celebrar sempre, vou exaltar o nome de Deus sempre, vou adorar o nome de Deus sempre. Versículo 18 diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Vocês observaram que quando o homem é liberto de uma situação, ele se torna mais crente, mais fervoroso, mais consagrado, mais dedicado ao Senhor? Então, isso é a maravilha desse salmo, meus irmãos. Então, que Deus possa, irmãos, nos dar graça de aprender o que aprendemos nesta noite. Primeiro, que nós vamos passar por dificuldades. Aqui, ali, além, um dia sim, um dia não, talvez um ano depois, nós vamos passar.
Por quê? Porque nós somos pessoas caídas. Nós estamos vivendo num mundo amaldiçoado e vamos sofrer até por causa do nome do Senhor Jesus. Segundo, os crentes devem pedir socorro a Deus. Sim, quando a dificuldade vem, a gente vai correndo para Deus. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Os crentes reconhecem que tem uma experiência mais profunda com Deus através das dificuldades. Sim, nós aprendemos mais do Senhor com o desemprego, com as aflições da vida, porque Deus vai trabalhando em nós, tirando a confiança nas coisas dessa vida para depositar somente nele. Os crentes, ajudados pelo Senhor, devem se tornar mais fervorosos. Então, irmãos, que Deus, se Deus tem feito tantas coisas por nós, devemos nos consagrar mais a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Fiquemos